Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Chatalov e juntos nós vamos trabalhar a disciplina de estatística aqui no curso de gestão ambiental, tudo bem? Permita me apresentar, né? Já falei que eu sou a Renata, eu sou graduada em gestão ambiental também, assim como vocês, eu também sou engenheira ambiental e sanitarista. Tenho mestrado na área de engenharia urbana e espero, com a minha experiência na disciplina de estatística, na qual eu já trabalhei nos cursos de engenharia civil, de engenharia elétrica, também aqui na instituição, nos cursos de negócios imobiliários, segurança no trabalho, administração, ciências contábeis, ciências econômicas, e também sou professora aqui nessa disciplina para o curso de gestão ambiental há muitos anos. Então, sempre é uma honra estar aqui com essa turma de gestão ambiental, que hoje eu estou na posição professor e vocês alunos, mas com muita satisfação, nos próximos semestres, né, vocês já serão meus colegas de profissão. Olha lá, que mundo mais dinâmico. Então, vamos entender o porquê da disciplina de estatística aqui no curso de gestão ambiental, né? Por que tem essa disciplina? Pessoal, posso falar para vocês, na minha experiência já como consultora ambiental e também como professora, que a estatística, ela é essencial. E para vocês também da área ambiental, vocês vão perceber que parece um emaranhado de números, mas na verdade não é. O importante é que esses números vão trazer para vocês interpretação, tá? Então, nós vamos ter dois momentos aqui na disciplina de estatística. O momento que vocês vão ter que trabalhar com a questão de fazer alguns cálculos. Então, o que eu peço para vocês? Que vocês façam a leitura do material didático que já está disponível para vocês no Ambiente Estúdio. Peço também que vocês assistam às aulas conceituais, na qual nós já trabalhamos com vocês todo o nosso livro didático da disciplina, que vocês também façam as leituras complementares que eu e a professora Vanessa vamos estar indicando no decorrer da disciplina. E na questão matemática, professora, eu tenho dificuldade. Como eu vou vencer isso? É simples, gente. Vou contar para vocês o segredo da disciplina de estatística, esse segredinho matemático. Então, o que é importante vocês saberem da matemática para trazer para a disciplina de estatística? Primeiro, expressão numérica. Lembra alguns anos atrás que nós estudamos as expressões numéricas, na qual a gente tinha que saber as ordens das expressões. Eu resolvo primeiro a soma, depois ou a divisão ou a multiplicação. Então é importante relembrar as expressões numéricas e também as operações com frações. Então, soma e subtração de frações e também a multiplicação de frações. Dominou estas duas partes, fração, expressão numérica, lembrar um pouco como resolve potência e raiz quadrada? Gente, é isso que a gente vai ver no decorrer da disciplina de estatística, quando a gente fala matematicamente, tá? Mas vamos entender, nós da área ambiental, que a estatística é muito mais que número? Que a estatística está presente no seu dia a dia? Vamos lá? Então, para a gente iniciar a nossa discussão,
eu trouxe para vocês uma frase que é do Moore. É um livro que está disponível para vocês. O que dizem os dados? É a primeira coisa que nós perguntamos em qualquer estudo estatístico. Professora, mas que frase mais redundante, né? Então, por que eu trouxe essa frase aqui para vocês, gente? Dados é o que nós vamos trabalhar. Quando vocês forem a campo ou fazerem uma pesquisa, quando vocês têm esses resultados, são os dados. Então, se a gente não souber trabalhar bem com os nossos dados, nós teremos dificuldade. Então, o importante é olhar com carinho nossos dados. Então, vou passar para vocês aqui o planejamento das nossas aulas. Então, nós dividimos aqui, né, as nossas aulas para vocês se organizarem quanto à preparação dessas aulas, tá? Então, na primeira aula, a gente vai falar sobre a estatística, a amostragem, explicar para vocês o porquê dessa estatística bem aqui para o gestor ambiental. Tenho certeza que vocês vão entender certinho. Na aula 2, nós vamos falar um pouco da unidade 2, como construir uma distribuição de frequências e um pouquinho de gráficos e entender para que serve média, moda e mediana. Na terceira aula, a gente continua esse assunto e falamos sobre as medidas de dispersão e vamos dar uma introdução nas probabilidades. E depois vamos falar de probabilidades e correlação e regressão linear. Então, esse é o nosso planejamento de como vamos conduzir aqui esse momento que eu tenho com vocês da estatística. Tudo bem? Professora, mas eu já estudei as probabilidades e estou com dúvida. Pode perguntar. Pode mandar mensagem para a professora Vanessa, que eu vou estar junto dela aqui para dar toda a atenção, todo o suporte e carinho para vocês. Não fiquem acanhados, participem, perguntem. Eu não sei tudo, não posso mentir para vocês, mas eu tô aqui para dar todo o suporte para vocês e com muita experiência, né? Venho aqui me colocar à disposição de vocês, tudo bem? Então, primeiro, né, o que é essa tal de estatística, que às vezes o nome me assusta, né? Às vezes, será que eu vou ver só número? Como eu falei para vocês, não. Então, a estatística, ela é a ciência que vai trabalhar com os dados, na qual ela se preocupa com o planejamento destes dados, uma problematização, o porquê que eu tenho que estudar esses dados, também como coleta, como eu faço uma análise crítica desses dados, como eu faço a tabulação destes dados e como eu interpreto. Então, a estatística se preocupa com toda essa parte. Mas, professora, por que a gente estuda estatística? Vamos fazer um resgate histórico aqui para vocês? Imagina vocês, se nós não tivéssemos dados do que aconteceu, né, com a peste negra, nós não saberíamos dizer aqui para vocês que dizimou boa parte da Europa. Mas por quê? Porque tivemos registros. Então, quem se preocupa em registrar é a estatística. Uma parte muito importante que nós estamos vivendo atualmente, nós já passamos isso em 2009, muitos de vocês vão lembrar, né, quando tivemos o H1N1, quantas vítimas, quantas pessoas pegaram H1N1, infelizmente muitas vítimas. Então a gente tem estes dados, por quê? Porque a estatística está aí para nos mostrar. E agora estamos passando por uma situação do coronavírus, né? Então a estatística está aqui para nos mostrar. Por que nós pensamos muitas vezes em baixar aquela curva? Vocês vão olhar ela lá na unidade 4 do nosso material, para que os sistemas de saúde possam dar suporte para as vítimas. Então, a estatística está aí para isso. A estatística, ela é multidisciplinar e ela tem como principal objetivo ser uma ferramenta para que profissionais, para que gestores possam vir tomar decisões.
Então, vamos olhar para a estatística como se fosse um pequeno braço para a nossa formação de gestor ambiental. Tudo bem? Multidisciplinar, mas por quê? Quando nós falamos em planejamento experimental, a gente também está falando de estatística. Eu vou fazer planejamentos para que eu possa ter otimizações. Por exemplo, em uma estação de tratamento de água, quando a gente toma uma água potável na nossa casa, a água atende a parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde para que a gente, ao tomar essa água, a gente não passe mal, não tenha nenhuma doença. Mas esse tratamento por trás, quando eu faço uma captação de água em um rio, vocês acham que eu já posso tomar logo de cara aquela água? Claro que não, ela passa por processos físico-químicos e microbiológicos. Imagina, um dia eu tenho uma água muito barrenta, que nós chamamos de turva, aqui na nossa área, né, de uma turbidez elevada. Um dia eu tenho uma água um pouco mais cristalina. Eu posso usar a mesma dosagem de coagulante no tratamento? Depende. Poder até pode, mas o seu custo será muito elevado. Então, esses planejamentos experimentais para determinadas situações está por trás da estatística. Veja, a estatística sendo utilizada para a otimização de um processo. Outro exemplo de estatística, a meteorologia. Professora, vai chover amanhã? Existe probabilidade, a possibilidade de chuva amanhã. Então, a incerteza, ela está dentro da estatística probabilística e a estatística probabilística trabalha com a incerteza. Então, essa não certeza, essa margem, ela é estudada pela estatística. Em experimentos na área da saúde, quantas pessoas vão tomar, por exemplo, né, vão ser candidatas a tomar a vacina ou os medicamentos para o coronavírus? Como fazer uma projeção, uma aferição para toda a população de um determinado país ou de um determinado estado sobre a eficácia dessa vacina? Então, será a aplicação de estatística. Vocês devem estar ouvindo. Olha, professora, na minha cidade estão fazendo a testagem de coronavírus em amostras. Então, fazendo a testagem em massa. Então, essas pessoas que estão sendo selecionadas aleatoriamente, a técnica de amostragem é uma estatística por trás para explicar. Então, que fique claro para vocês que a estatística está aqui para ser uma ferramenta para vocês. Então, ferramenta para otimização de processos, para tratamento de resíduos, para georreferenciamento, para projetos ambientais, para métodos de pesquisa. Então, a estatística é sua amiga, futuro gestor ambiental. Ela é muito importante para a parte acadêmica, quando a gente fala... quando vocês forem produzir um artigo científico, né, tem muitos alunos já na iniciação científica, quando chega naquele item, metodologia, meu Deus, o que eu vou fazer? É como você faz a sua pesquisa. Então, como você faz a sua pesquisa? Como eu vou apresentar os resultados dessa pesquisa? Por meio de tabelas e por meio de gráficos. Então, a construção de tabelas e gráficos para a interpretação, olha aí a estatística presente. Então, estatística é fundamental para auxiliar os gestores ambientais na tomada de decisões. Olha que interessante. Outros exemplos de aplicação, já falei da análise de água, análise de efluentes também. Não tem como a gente fazer um teste em um tanque inteiro. Nós vamos pegar amostras em pontos específicos. Olha a estatística presente aí, pessoal. Análise de solo, principalmente, né, quem trabalha com recuperação de áreas degradadas, muitas vezes precisa fazer uma análise físico-química e também de metais ali daquele solo
para poder fazer a introdução vegetal ali, é importante conhecer as características daquele solo antes de gastarmos toda a nossa energia fazendo um repovoamento, plantando novas espécies. Vai que não dá certo. Olha a estatística por trás disso. Nessa coleta de solo, correlação e regressão linear, muito importante. O que a gente percebe, né, na nossa área ambiental? Então, existem projeções que a gente pode fazer, tudo isso com o auxílio da estatística. Então, a estatística, ela é dividida em várias áreas aqui. Então, vamos entender. Primeira área é a estatística descritiva, né, na qual a estatística que está preocupada, né, com a coleta de dados, como eu vou trabalhar com esses dados. Então, praticamente, essa estatística descritiva, pessoal, ela vai da nossa unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Como eu coleto, o que eu faço, como eu trabalho essa análise e algumas equações ali, algumas situações com esses dados, ok? Já a estatística inferencial, ela é bem interessante. Por exemplo, se eu perguntasse aqui para vocês, como está o governante do seu município frente ao coronavírus? E fosse fazer uma pesquisa. Então, supondo que tantos por cento acham que ele está fazendo um bom trabalho, tantos por cento péssimo, tantos por cento ótimo. Só que se eu perguntar para vocês, tem como eu fazer uma pesquisa rápida, uma pesquisa que custe barato com toda a população? Eles vão falar assim, claro que não, né, professora? Isso mesmo, claro que não. Então, quando nós entrevistamos algumas pessoas, essas pessoas respondem a esse questionamento e nós fazemos uma projeção, ou seja, uma inferência para toda a população, está aí a estatística inferencial. Outra aplicação de estatística inferencial aqui para vocês. Estou aqui com esse copo d'água, supondo que essa água eu retirei de um rio que tem aqui próximo da minha casa. Ok, eu posso afirmar, essa água está dentro dos padrões de potabilidade para que eu possa tomar? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu peguei uma parte da água ali do rio, então é uma amostra com base nos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos aqui dessa água, nós vamos fazer uma projeção para todo esse rio para poder estar entendendo o comportamento dele. Então, uma amostra de água que eu envio para o laboratório e faço essa projeção é um exemplo de estatística inferencial. Quando você vai em um laboratório e faz uma análise de sangue, né, para verificar como está seu hemograma, como está a sua saúde, com base naquela amostra, é feita uma inferência para o seu organismo. Estatística, o conceito por trás disso tudo. E a estatística probabilística, na qual dá origem à teoria das probabilidades. Então, as probabilidades nasceram, né, dos jogos de azar, da incerteza. Então, essa incerteza precisa ser mensurada. Um exemplo de incerteza no momento, professora, qual que é o risco de fazer investimento em determinada franquia, em determinado item? Então, esses riscos são estudados pela teoria das probabilidades, ok? Então, conceitos fundamentais, né? Conceitos que eu preciso que vocês entendam perfeitamente para que a gente possa trabalhar com mais para frente, né, com mais segurança. Tudo bem? População. Olha lá, professora, lá vem você. Professora, a população é muito fácil. Tantos bilhões de pessoas na Terra, tantos milhões de pessoas no Brasil. Certo?
Certo, mas aqui na estatística, nós vamos entender que população, representado pela letra N maiúsculo, importante vocês lembrarem disso, ela é um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum. População, gente, não é só de pessoas. Se eu estou, por exemplo, em um estádio de futebol, então aqueles torcedores é uma população, eles estão naquele momento lá. Já a amostra, ela é um subconjunto finito, né, da população. Então, população é um todo, uma amostra é uma parte desta população. Perfeito? Sim. Se eu tenho que minha população são os torcedores em um campo de futebol, se eu pegar os torcedores apenas da fileira A, eles são uma amostra. Se eu tenho, por exemplo, um parque que tem várias espécies, todas as árvores que tem naquele parque é minha população. Mas se eu for estudar somente as araucárias, dentro daquele parque, as araucárias é minha amostra. Todos os alunos do curso de gestão ambiental da Unicesumar é minha população. Se dentro dos alunos, né, de todos os alunos do curso, eu estudar apenas os alunos do Polo de São Paulo, estou falando de uma amostra. É um conceito bem importante vocês entenderem, tá? Por quê? Porque nesse caso aqui, mais para frente, a gente vai ter que relembrar o que é população e o que é amostra, tudo bem? Censo e parâmetros, né? O censo consiste na análise de todos os elementos. Professora, censo é fácil. E o censo do IBGE? É isso mesmo. Só que o censo, ele vai tendo diferenças. Por exemplo, um censo, ele é caro, ele é lento para ser feito e ele pode se tornar obsoleto rapidamente. Parâmetros são populacionais e estimativas estatísticas e amostrais. Por isso, em uma pesquisa, gente, muitas vezes a gente acaba trabalhando com a amostragem, porque o custo se torna um pouco mais barato e se eu tenho técnicas estatísticas seguras, confiáveis, se os meus dados são fidedignos, a gente pode trabalhar tranquilamente com amostragens, tá? Então, em situações que aparece a estatística aqui pra gente, quais as músicas mais pedidas da semana? Pode não interessar para mim, mas para patrocinadores, para cantores, é muito importante. O clima está aquecendo, né? Está se tornando mais extremo, por quê? Porque existem registros que nos dizem que existem fenômenos que estão proporcionando o aquecimento da Terra. Existe o fenômeno cíclico, porque isso acontece, mas existe também a interferência humana, certo? Modelos climáticos. E se a gente não souber trabalhar com isso tudo, são apenas números, se não forem analisados. As aplicações da estatística, né, gente, está em toda parte. Preço dos alimentos. O que a gente percebeu? Olha, com a quarentena, né, com todas essas questões, o preço de alguns alimentos subiram. O preço do combustível, pelo menos aqui no Paraná, gente, abaixou um pouco, porque não tem veículos circulando. Preço de medicamentos. Vocês lembram no começo que nós tivemos a pandemia? O que aconteceu com álcool em gel, gente? O preço triplicou. Agora que está normalizando. A prestação de serviços. Todas essas comparações, todos esses dados que são apresentados à população, tem a técnica estatística aí, né, para tudo isso.
as variáveis que nós estudamos. Nós estudamos variáveis qualitativas, na qual nós temos as qualidades, nós temos esse item para estudar, e quantitativa numérica. Qualitativa nominal tem como característica única. Qualitativa ordinal, uma ordem, uma hierarquia, uma sequência. Enquanto na variável quantitativa nós temos a discreta, que nós contamos, e as contínuas, que são medições. Eu trouxe aqui para vocês, para a gente trabalhar, uma embalagem aqui de reciclável, tá? Então, vamos analisar aqui essa embalagem de reciclável. O que ela tem? Quando eu falo assim, olha, esse aqui é um leite 0 lactose, ok. Essa é uma variável qualitativa nominal. Estou descrevendo, né, que aqui nós temos leite 0 lactose, ok. Se eu colocasse vários leites, né, várias embalagens em sequência e contasse primeira, segunda, terceira, quarta, essa variável que eu coloco em ranking é uma variável qualitativa nominal. Já a quantitativa, né? Quantas embalagens eu tenho aqui? Uma. Eu estou contando. É uma variável quantitativa discreta. Aí se eu falar assim, olha, aqui tem 1 litro de leite. Litro é medições. Portanto, a variável seria contínua. Então, só para a gente entender, quando eu olho algo que eu estou estudando, se eu vou estudar as suas características, olha, é um leite que tem 0 lactose, né? Então, na fileira só tem ele como primeiro, é uma variável qualitativa. Se eu estou estudando quantas unidades eu tenho ou quantos litros, é quantitativa, tá? Só para vocês entenderem aqui, o variável é o que nós estamos estudando. Então, dentro das amostragens, nós temos as amostragens probabilísticas e não probabilísticas. O que isso quer dizer? Por que eu uso uma técnica de amostragem? Já comentei com vocês anteriormente. Uma técnica de amostragem, ela pode se tornar um custo mais barato, a gente pode fazer projeção, pode fazer inferência. Por exemplo, supondo, né, que eu, como gestora ambiental, estou fazendo aqui uma análise, né, de efluente, então vou colocar aqui simbolizando qualquer efluente. O que acontece? Eu tenho que ter um volume X. Se eu for fazer análise de fósforo ou nitrogênio, mas mais é de fósforo, eu tenho que fazer essa coleta, um volume X mínimo e uma embalagem âmbar. Então, aqui é um exemplo de uma amostragem que eu vou encaminhar para laboratório. Aqui, como por exemplo, também a água ali do rio, na qual nós vamos coletar em recipientes específicos, acondicionadas da maneira adequada. Para isso, nós temos normas específicas, NBR 10007, para fazer esse trabalho. A amostragem, né, ela pode ser probabilística e não probabilística. Então, nós temos o quê? Amostragem probabilística. Casual simples. Gente, um sorteio, tá? Supondo que a gente vá fazer um sorteio. Eu enumero os alunos que assistiram a aula de 1 a 1000, ok? Sorteio 10. Então, eu, Renata, como pesquisadora, fiz um sorteio com 10%. Amostragem casual simples é isso mesmo. Já a amostragem sistemática, eu defino um sistema. Eu vou fazer uma pesquisa em uma casa, nas casas de um bairro, para saber os casos de dengue. Então, eu defino, olha, o bairro tem 25 casas, eu quero uma amostra com 5. Eu vou contar a primeira, mais 5, depois mais 5, mais 5, eu vou estabelecer um sistema. Estratificada, nós vamos dividir essa amostra em estratos.
Por exemplo, alunos do curso de gestão ambiental, eu tenho homens e mulheres, então eu divido a minha população entre homens e mulheres e depois eu vou, né? Eu quero 5% de homens, 5% de mulheres, então eu fiz um extrato. E por conglomerado, supondo que eu tenho o mapa dos bairros aqui de Maringá, então eu vou selecionar alguns bairros e vou estudar quantos casos nós temos de coronavírus. Então eu estudei esse conglomerado. E dentro da amostragem probabilística, nós temos a amostragem aleatórias por cotas. Então nós damos cotas para essa amostra e amostra por julgamento. Supondo que eu, Renata, como pesquisadora, faço um julgamento que na zona A da cidade tal tem mais casos de coronavírus, eu vou investir todas as minhas forças lá, ok? E é importante que a estatística, ela segue um curso natural. Aqui para o curso de gestão ambiental também. Planejamento. Quantas vezes na nossa área, na prática, a gente não tem que analisar a quantidade de resíduo, analisar o efluente, analisar um projeto, um EIA-RIMA. Então, existe um planejamento. Depois que nós planejamos, nós vamos utilizar a coleta de dados. Eu vou a campo? Nesse momento, não. Então, nós temos que pensar em outras formas de fazer essa coleta. Depois nós vamos fazer a crítica e a sumarização desses dados. Olhar esses dados com muito carinho para poder organizar e trabalhar com eles. Depois de pronto, nós vamos para a apresentação. Então esses dados ficam melhor com gráficos, com tabelas. É o pesquisador que vai colocar a pitada dele ali. E muito importante, análise e interpretação. Então, tudo isso aqui, gente, foi ferramenta, né, para que vocês possam tomar decisões. Então, vejam a estatística com esses olhos, com carinho. E eu tô aqui para o que precisar. Mas, uma das formas da gente apresentar os resultados de uma pesquisa, né, como eu vou mostrar o que eu trabalhei, a primeira forma é a tabela. Então, só o que eu quero dizer para vocês é que as tabelas, elas têm que ter, no mínimo, um título que seja explicativo. Por exemplo, aqui, número de alunos matriculados em uma instituição de ensino superior. Ok. Uma tabela, ela tem que ter um cabeçalho. É o que se refere. Então, eu tenho o curso e os alunos. Ela tem que ter o corpo, na qual os estudos estão sendo abordados e, em alguns casos, o rodapé. No rodapé, eu posso colocar a fonte, que é a origem, ou nós podemos usar o rodapé para informação complementar. Por exemplo, vou colocar o número 1 sobrescrito aqui no curso de gestão ambiental e dizer que no mês de janeiro não tivemos alunos matriculados. Ok. É importante para o leitor entender que no curso de gestão ambiental, nesse exemplo hipotético, nós não tivemos alunos matriculados. Mas se eu colocasse toda essa informação aqui na tabela, ela ia ficar sobrecarregada. O item 2, então eu quero dizer que no curso de contábeis não teve matrícula até março. Então, o rodapé serve para colocar informações complementares que seja fundamental para o pesquisador. Outro detalhe importante, as bordas laterais devem ser abertas, tá? Então, isso é norma da ABNT e normas do IBGE de 1993. Então, essa regra é muito importante, porque a partir do momento que eu fecho essas bordas laterais,
nós não podemos chamar de tabela, nós chamamos de quadro. E um quadro traz informações qualitativas, ou seja, características. Por sua vez, as tabelas tendem a trazer informações, mas com variáveis quantitativas. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Desejo para vocês todo sucesso aqui no curso. Então, estou aqui à disposição de vocês. Vou passar para a professora Vanessa a indicação de listas, de exercícios para vocês e venham para nossa aula, né? Tragam as dúvidas. Qualquer dúvida eu estou por aqui. Não fiquem com vergonha de perguntar. Não sabe, pergunta. Não deixem para depois, porque eu só quero cumprir meu papel aqui com todo esse carinho, mas eu gostaria que vocês, gestores ambientais, saíssem da disciplina falando assim: venci a estatística. A estatística é um pé para que eu possa brilhar como gestor ambiental, para que eu possa fazer um relatório, um EIA-RIMA, um relatório simples de gestão ambiental com propriedade, com base em dados fidedignos e que isso venha contribuir para a minha formação profissional. Forte abraço para vocês, estou à disposição de todos, até mais.